Amém. Amém. Graças e paz a todos. Tudo bem com vocês? Amém? Enquanto as nossas crianças vão estar saindo, eu convido você a tomar assento. Quantos estão alegres nesta manhã? É sobre isso que diz respeito à nossa série de mensagens que nós iniciaremos hoje, com a graça do nosso Deus. Nós falaremos sobre a nossa série que foi intitulada como Alegria Inabalável. Nós vivemos num mundo cheio de estresse, ansiedade, e de maneira sutil isso pode roubar a nossa paz. E as Escrituras apresentam uma alegria que nós podemos encontrar no Senhor, principalmente a carta que nós vamos tratar hoje, nesta manhã, vai falar sobre isso, que nós fomos chamados a se alegrar, nós temos razões de sobra, segundo as Escrituras, se você é um filho de Deus, para se alegrar no Senhor. E se você não professa o Senhor Jesus Cristo, eu quero falar para você que existe uma alegria que você pode experimentar em Deus. E durante essa série de mensagens, eu quero que você tome nota, que você fique atento, participe dos grupos de sexta, discuta no pós-culto. Tive ali, algo Deus falou no meu coração. Coloca para fora com uma pessoa, coloque isso em prática, isso é para o nosso crescimento espiritual. Essa nova série de mensagens vai direcionar nossa atenção para o Evangelho e mostrar que nós podemos aí crescer em santidade. E também nós podemos nos alegrar em Deus, independente da circunstância que nós vivemos. No Senhor há fonte de alegria, amém? Então eu quero convidar você a abrir em Filipenses. Nós vamos começar essa jornada em Filipenses, obviamente capítulo 1, a partir do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 11, no término da leitura, eu quero orar e pedir a bênção do nosso Deus, amém? Vamos esperar todos abrirem aí. Filipenses capítulo 1, do verso 1 ao 11, enquanto você vai abrindo, eu queria dar as boas-vindas a Lene, que está ali ao fundo. Nós já a conhecemos, mas na minha presença aqui como pastor é a primeira vez, né, Lene? Seja muito bem-vinda aqui, você é muito bem-vinda aqui, tá bom? Depois cumprimente a nossa irmã Lene. Se você conhece, dê as boas-vindas. Se você não conhece, tenho o prazer de conhecê-la ali. Ela está ali atrás, junto com a nossa irmã Mitico. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A você, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos iniciando uma nova jornada, Senhor, e queremos depender do Senhor do começo ao fim. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça, Senhor Deus, a respeito do que nós falaremos durante todo esse período com a Tua graça e a Tua bondade, Senhor. Nós precisamos experimentar esta alegria. E muitas vezes nós precisamos, ó Deus, trazer à nossa mente e lembrar o nosso coração que há uma alegria a despeito da circunstância que vivemos. E esta carta é uma carta oportuna, onde o Senhor nos comunica, Senhor Deus, que em Ti, Senhor Deus, há uma alegria inabalável.
que as circunstâncias, o tempo, ó Pai, as dificuldades da vida, nada e nem ninguém pode roubar do nosso coração. É essa alegria que nós queremos experimentar do começo ao fim desta carta e ao terminá-la, Senhor Deus, que ela faça parte da nossa vida, Senhor Deus, da vida daqueles que estão aqui presentes e aqueles que, ó Deus, porventura ainda ouvirão esta mensagem gravada. Usa minha vida com poder e graça, Senhor Deus, e fala ao nosso coração. Esta é minha oração, te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, nós vamos falar primeiro a respeito do autor da carta. Quando nós vamos iniciar uma carta, nós vamos dar assim algumas introduções. A maravilha da pregação expositiva é que ela vai criando um peso, ela vai crescendo, ela vai nos comunicando, ela vai aprofundando de maneira tão maravilhosa. E tem coisas que nós vamos falar nessa primeira parte aqui, nessa primeira pregação, que obviamente nós vamos nos aprofundar ali mais ou menos na altura do capítulo 4. Mas é muito interessante quando você fica atento naquilo que Deus está fazendo, as construções da carta, né? Nós temos aqui capítulos e versículos, mas eles estão aqui para nos orientar. A Bíblia não foi escrita, né, no original com versículos e capítulos. Graças a Deus que eles existem hoje e eu posso falar para você, né? Filipenses capítulo 1, de que versículo? Do 1 ao 11. Seria horrível nós abrirmos a nossa Bíblia e eu tentar comunicar a você aonde nós vamos começar e aonde nós vamos terminar. Isso é bom, mas também, às vezes, é perigoso. Perigoso quando você resolve pegar um versículo fora do contexto e tentar aplicar e ensinar os demais. Por isso que a pregação expositiva ela é tão rica. O que é a exposição do texto? Não necessariamente pregar o evangelho todo, né, um dos evangelhos, não necessariamente a carta toda, mas se manter naquilo que as Escrituras estão nos propondo. Isso é pregação expositiva. Então, eu quero que você esteja atento a coisas que vão ser ditas hoje, mas que vão fazer muito mais sentido na medida que nós avancemos na carta. Então essa é a riqueza da pregação expositiva. O autor aqui, o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, a data desta carta, ela está mais ou menos, provavelmente, aí em 62 depois de Cristo. Bom, e Paulo eu já queria dar aqui para você, eu queria que você guardasse essa informação que ela é importante. Paulo aqui, ele está preso em Roma quando ele comunica essa carta. E é uma prisão aqui domiciliar. Paulo não está preso por nenhum crime. Paulo está preso tão somente por amar o Senhor Jesus Cristo e cumprir aquele propósito pelo qual ele foi chamado, de que é levar o evangelho, né, aos gentios. Uma curiosidade nessa carta aqui que é importante para nós, e uma das coisas que mexeu muito comigo ao estudá-la e pregar esta carta, que esta carta aqui de Filipenses é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Mais pessoais. É como se o apóstolo Paulo abrisse o seu coração e mostrasse para nós, né, mediante aqui o dia de hoje, mas principalmente para aqueles ouvintes que estão recebendo essa carta, como está o seu coração. Isso é maravilhoso, coisa que nós só podemos fazer quando nós comunicamos a alguém, né? Dificilmente alguém vai saber o que passa no meu coração, a não ser o próprio Deus, a não ser que eu expresse, né, com a minha maneira de falar, com os meus gestos. Então Paulo vai comunicar como está o coração dele. Então é como se nós pudéssemos entrar nos meandros do coração de Paulo e experimentar um pouquinho daquilo que ele está sentindo aqui, que é essa alegria inabalável. Antes de nós entrarmos aqui em nível de introdução, eu queria falar como nasceu essa igreja para você. E você anote aí, eu queria pedir para você ler, se você já leu e conhece, está lá em Atos, no capítulo 16, né? Nós não vamos ir para lá, porque é uma introdução, né, somente, mas você vai poder lá, ao meditar em Atos capítulo 16, enriquecer um pouco mais o seu conhecimento, enriquecer um pouco mais aquilo que vai ser dito nesta carta. Paulo, ali em Atos 16... ele pega os seus companheiros, ele tinha um plano de pregar na província da Ásia. Então ele está ali com seus companheiros, ele traça um mapa porque ele quer descer até a província da Ásia para pregar, mas as Escrituras dizem ali que ele foi impedido pelo Espírito Santo. E aí Paulo e seus companheiros, eles insistem em entrar na Bitínia, e quando eles estão tentando entrar na Bitínia, naquela província novamente, e diz que o Espírito Santo de Deus os impede. E aí, numa visão à noite, aparece um homem clamando, passa Macedônia e nos ajuda. Paulo entendeu que era o próprio Deus que estava colocando barreiras para ele não ir.
Nós temos que estar, primeiro aqui eu queria chamar a sua atenção, sensíveis à voz de Deus. Por quê? Por mais que você tente fazer algo que é bom, porque Paulo e seus companheiros queriam tão somente pregar o evangelho, mas Deus fechou as portas. Isso não quer dizer que é o diabo muitas vezes. Isso quer dizer que não é tempo, ou Deus tem um propósito e nós não sabemos por quê. Nós temos que estar sensíveis à vontade de Deus. E a vontade de Deus para o apóstolo Paulo e seus companheiros é que eles não fossem para a Ásia naquele momento. E aí, quando aparece essa visão, passa a Macedônia e nos ajuda, ele entende que o Senhor está mandando ele para a Macedônia, que é essa região de Filipos. E aí, Paulo, então, atende o chamado do Senhor. Aí, o que ele faz? Ele desce lá para a Macedônia para chegar a Filipos. E quando ele chega ali, ele vai à beira de um rio procurando com seus companheiros um lugar para orar. E ali havia algumas mulheres, entre elas uma mulher chamada Lídia, uma mulher que era de classe média alta, e diz que o Senhor, a eles pregarem, o Senhor abriu o coração dessa serva, e ela acreditou no Evangelho, e ela diz as seguintes palavras, parafraseando aqui: se vocês me consideram uma crente, uma serva do Senhor, venha ficar na minha casa, que era muito comum você hospedar alguém. E aí Paulo vai para a casa dessa mulher, Deus já converte a primeira mulher ali, o propósito de Deus está se cumprindo na vida daqueles homens. E muito mais do que isso, o interessante é, uau, talvez aqueles homens falaram: nossa, nós estamos no caminho certo, Deus nos trouxe para cá, encontramos essas mulheres, ela abriu a sua casa, e aí nós começamos então a pregar o Evangelho, e Deus já abriu o primeiro coração. Estamos no caminho certo. Mas quando Paulo sai, lhe daria alguns dias, para caminhar na cidade, ele encontra uma mulher que fica importunando eles, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, que eles estavam ali para pregar a mensagem da salvação. E aí Paulo saía na outra vez com seus companheiros, e aquela mulher não podia ver eles, que ela ficava importunando, porque aquela mulher ela tinha um espírito de adivinhação. De tanto que ela importunou Paulo e seus companheiros, Paulo repreende aquele espírito, e aquele espírito tem que sair no nome de Jesus. E aí o que acontece? O que Paulo ganha com isso? Perseguição, porque aquela mulher era uma escrava, e ela era uma mulher que tinha esse espírito de adivinhação, e aí Paulo arrumou um problema. Por quê? Porque os senhores daquela mulher ganhavam dinheiro com ela. Tinha ela tão somente como uma fonte de lucro, como um objeto. E aí eles levam então Paulo e os seus companheiros a uma praça, diante das autoridades, e ali eles entendem que eles estão perturbando a cidade, e aí o que eles fazem? Eles açoitam duramente Paulo e os seus companheiros, e lá lançam eles na prisão, e aí já nós conhecemos a famosa história de Paulo e Silas na prisão. E eles estão ali, mas eles estão na prisão não murmurando. Eles estão fazendo o que ali? Louvando ao Senhor. Eles não estão pedindo assim: Senhor, que se mova as estruturas dessa prisão, que caia por terra tudo isso, aqui o levante do inimigo. Eles estão adorando ao Senhor. E vem um grande terremoto naquela noite, e sacode as estruturas daquela prisão, e aí o carcereiro acorda, e as portas são abertas, e aí nós sabemos que aquele que era responsável, o carcereiro, se fugisse algum presidiário naquele tempo, e ele teria que pagar com sua própria vida. Então ele já vai desembaiando a sua espada, porque ele ia se matar, porque aqueles bandidos estavam fugindo. E aí Paulo então diz: não faça isso. Por quê? Porque todos estão aqui, ninguém escapou. E aí a famosa frase que ele diz lá: como farei eu para ser salvo? Creia, você e sua casa será salvo. E aí Paulo prega o Evangelho para aquela família toda, eles se convertem, e aí começa a obra de Jesus Cristo. E olha só como começa a igreja, queridos. Começa com uma mulher rica, e ele naquele episódio, ele expulsa um demônio, e agora um carcereiro. E aqueles homens que serviam a César eram pessoas idólatras. Deus começa a sua igreja dessa maneira. Por isso que é muito importante nós estarmos sensíveis ao que Deus está fazendo, por mais que nós não entendamos. Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus passa por momentos difíceis, nós sabemos que essa igreja, como qualquer outra igreja, passa por momentos difíceis, mas o mais importante é nós termos convicção do que Deus quer, porque muitas vezes Deus vai dar uma palavra para você, vai colocar você num lugar, e surpreenda-se com isso, Deus não vai mostrar o trajeto que vai acontecer. Mas o mais importante é nós confiarmos que Deus está nos mandando fazer. E aí ele faz o que? Nesse trajeto, poderia Paulo com seus companheiros questionarem: nós estamos debaixo da vontade de Deus, por que nós estamos sofrendo açoites? Tão somente por fazer a vontade de Deus. E lá na prisão Deus tinha um propósito de converter o carcereiro e a sua família. Louvado seja Deus por isso. E a igreja então começa dessa maneira aqui, com uma mulher rica, com uma ex-endemoniada,
e com um ex-carcereiro idólatra. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso nós olharmos para o nosso dia e ver a diversidade da igreja. Nem todo mundo é classe média alta, nem todo mundo é pobre, nem todo mundo é rico. No reino de Deus é possível fazer o que nós estamos fazendo aqui. Não tem classe social. Não tem assim, aquele sabe mais, aquele sabe menos. Todos em Cristo Jesus somos um. Amém? Essa é a maravilha da igreja. Então a igreja começa dessa maneira. Eu queria chamar então você ao versículo 1, onde nós vamos começar a mensagem desta manhã. Paulo e Timóteo diz assim: servos de quem? A todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos. Então Paulo, que é o autor da carta, ele já se apresenta aqui, mas ele cita o jovem Timóteo. E é bem possível que o jovem Timóteo não é o autor, mas é o escritor. Era muito comum naquele tempo uma pessoa chamada amanuense, que era o quê? Aquele que escrevia conforme uma pessoa ia recitando. Então aqui está o Timóteo, que ele também encontra, nós vamos falar de Timóteo mais para frente, segura aí, eu não vou falar de Timóteo agora, nós vamos falar dele mais para frente, mas Timóteo está com ele ali. E é interessante que aqui ele se apresenta, o apóstolo Paulo, como servo. Ele poderia dar a carteirada aqui e falar: eu sou o apóstolo de Jesus Cristo. Mas ele é tão íntimo daquela igreja, e Paulo está abrindo tanto o seu coração, que ele diz assim, em outras palavras: eu sou apenas servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é importante para nós entendermos algumas coisas que vão acontecer lá na frente. A palavra no original aqui é doulos, que quer dizer escravo. E o escravo, queridos, é aquele que serve integralmente ao Senhor, com todas as suas energias, com todo o seu tempo e com toda a sua força. Esse é o escravo. Então Paulo, ele se apresenta como quem? Nada mais e nada menos como escravo do Senhor Jesus Cristo. E é importante a gente conhecer um pouco o pano de fundo, porque quem era Senhor naquele tempo era César. Então Paulo agora está escrevendo uma carta para dizer assim: todos aqui então no Império Romano, exceto os cristãos, servem a César. Mas eu quero dizer e comunicar à igreja que o único Senhor que eu tenho é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é importante. Então nós vamos entender uma coisa que, primeiramente, na teologia do apóstolo Paulo, líderes, pastores, ou o nome que você quiser usar que está à frente da igreja, não tem status de celebridade aqui. Todos foram chamados para ser servos do Senhor Jesus Cristo. E isso é importante porque, olha só como que acontece o discipulado. Nós falamos sobre discípulos na semana passada. O jovem Timóteo está aprendendo com Paulo como ser um líder segundo o coração de Deus. Eu fico imaginando aquela cena da seguinte maneira: Paulo lá começando a recitar e Timóteo, que é o mais jovem, escrevendo. Vai, coloca aí, Paulo e Timóteo perguntando para o apóstolo Paulo: o que mais? Escreve aí: escravos do Senhor Jesus Cristo. É como se ele estivesse falando para Timóteo, falando assim: Timóteo, entenda uma coisa, quem tem que aparecer no seu ministério não é você, é Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o centro da igreja, ele é o centro de todas as coisas, e isso é importante, e Timóteo poderia observar isso com os próprios olhos, ao ponto de ele, apóstolo Paulo, se submeter ao ponto de ser preso. E agora ele está mostrando para esse jovem Timóteo aqui que quem que tem que aparecer no nosso ministério, quem é o centro de todas as coisas, é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ele tem que aparecer. Essa é a primeira instrução que ele vai dar aqui. E ele vai dizer aqui algo interessante, queridos, eu não sei se você tem reparado isso na Bíblia. Por vezes nós vamos ver a palavra assim, o nome do Senhor, Jesus Cristo. E por vezes você vai ver isso invertido. Você já percebeu isso? Por vezes vai estar Cristo Jesus e por vezes vai estar Jesus Cristo. E aí nós vamos entender algo. Cristo não é o sobrenome do Senhor Jesus, amém? Não vai pensar, seu nome, Jesus, e o sobrenome é Cristo. Não, não é. Quando ele coloca Cristo Jesus aqui é de maneira proposital. Quando ele inverte isso, ele quer falar do ofício de Jesus. Ele quer mostrar a grandiosidade de Jesus aqui. Ele quer mostrar aqui que era um título queria dizer ungido do Senhor, que era o Messias esperado. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não sou servo de César, eu não sou servo de Roma, eu sou nada mais e nada menos servo do Messias. Que privilégio para nós, queridos.
Que privilégio você poder servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós não servimos o Estado, nós não servimos o governo. E isso é importante para nós, que nós vivemos em dias de brigas políticas, aonde, de maneira assim, que eu olho vergonhosa, para nossa vergonha, as pessoas idolatram. As pessoas idolatram homens, achando que eles são os messias desse mundo. Mas para nós, segundo a Bíblia, só há um Redentor, e esse nome chama Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Então nós somos escravos de Cristo Jesus. Ele é o Messias acima de todas as coisas. E ele vai também falar ainda no versículo 1, os destinatários dessa carta aqui. Ele vai dizer assim na parte B, a todos os santos aonde eles estão? Em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os diáconos e bispos, com os bispos e diáconos. Santo aqui é alguém que foi separado para o Senhor, para glorificá-lo. Nós temos falado muito sobre isso. O santo aqui não é perfeito, tá bom? Perfeição somente o nosso Deus, amém? Mas santos é aquele que você estava no império das trevas, sim, e ele transportou você para o reino do seu Filho amado. Eu vou ler um texto, marque aí para a gente ganhar tempo. 1 Pedro 2,9, eu vou relembrar você um texto que a gente passou que fala a respeito disso. Diz assim, aqueles que estão no Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então agora nós somos povo de Deus. Nós estávamos nas trevas, mas Ele agora nos transportou para a sua maravilhosa luz. Isso aqui quer dizer separados. Mas o que me chamou a atenção, e demorou para me perceber isso, quando eu comecei a preparar essa carta a primeira vez, é que ele fala de dois locais onde o cristão possivelmente pode estar. E um deles é necessário você estar. O outro nem sempre. Eu queria mostrar isso para você. Ele vai dizer aqui que os cristãos, volte o texto lá para mim no versículo 1, Rogério. Ele vai dizer que os cristãos estão em Cristo Jesus. Não sei se vocês observaram isso no seu texto. O cristão é aquele que está em Jesus, ligado a Ele espiritualmente. Nós estamos ligados à pessoa de Jesus Cristo. Mas geograficamente, ele vai dizer que os cristãos estão aonde? Em Filipos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que você pode não estar em Paris, você pode não estar em Dubai, você pode não estar em Veneza, você pode não estar nas Ilhas Maldivas, mas se você está em Cristo, é o melhor lugar que você poderia estar, amém? E isso é maravilhoso para nós, porque esses irmãos, você vai entender diante do contexto da carta, que o local geográfico não é tão importante. O importante é onde você está espiritualmente. A pergunta para você nessa manhã é, ok, obviamente você está na cidade de Iga. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo, eu não sei de onde elas vão nos ouvir. Agora, espiritualmente, onde nós estamos? Em Cristo Jesus. Vale mais estar em Cristo Jesus do que qualquer outro lugar do mundo. Porque nós podemos estar em Veneza, nós podemos estar em Dubai, nós podemos estar em Paris ou qualquer lugar desse cosmo que você fala, eu gostaria de estar ali. E você está sem Cristo. Eu quero dizer para você que é pó. Eu quero dizer para você que é nada. O mais importante é que o endereço que ele está nos mostrando é que nós estamos todos os santos, aqueles que foi separado para o nosso Senhor, eles estão em Cristo Jesus. Mas e agora, geograficamente, onde eles estão? Eles estão em Filipos. A pergunta é, aonde você está nesta manhã? Geograficamente nós estamos aqui. Espiritualmente nós estamos em Cristo Jesus. Esse é o melhor lugar, queridos, que nós deveríamos estar, amém? Então nós somos chamados, se você é um santo separado do Senhor, eu quero dizer para você nesta manhã que você está em Cristo Jesus e não importa o lugar onde você esteja, amém? Esse é o melhor lugar que nós deveríamos estar. E ainda no versículo 2, ele vai saudar a igreja aqui, é muito comum Paulo usar essa saudação. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele já fala sobre Jesus Cristo porque ele já definiu quem ele é. E é interessante que a graça aqui nós já sabemos, é o favor imerecido. Hoje, não sei se vocês observaram, eu faço de maneira proposital, graça e paz, não tenho nenhum problema se você usar paz do Senhor, a paz ou graça, assim, são cumprimentos. Mas na carta de Paulo é proposital. Até mesmo o cumprimento dele é didático, ele quer ensinar, ele quer lembrar a igreja. Por que graça? Você só tem a graça de Deus, você só tem a paz de Deus se a graça de Deus estiver sobre você.
Você só consegue se relacionar em paz com Deus, não ser mais inimigo de Deus, é porque a graça de Deus nos alcançou. Por isso que essa graça não vem através de um mérito. Aí eu fiz, eu mereci, por isso que eu posso me achegar a Deus. Negativo. Ela só vem por meio de Deus, que enviou o seu Filho amado, e por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graça e paz, lembre-se dessa palavra quando alguém te cumprimentar. Através da graça maravilhosa de Deus, que superabundou sobre a nossa vida, nós temos paz com Deus. É essa paz que nós precisamos para caminhar no mundo, amém? Então aí ele vai dizer aqui, ainda no versículo 3, ele vai fazer aqui uma oração de gratidão a Deus. Então Paulo é um homem de oração, ele vai dizer assim na parte A, no versículo 3, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Então Paulo, ele tem gratidão no seu coração, e nós falamos sobre gratidão aqui. Você tem gratidão no seu coração? Paulo, ele tinha gratidão no seu coração. Agora vamos dar um passo para trás e entender a situação do apóstolo Paulo. Paulo está preso. Paulo não está livre, mas Paulo não murmura. Paulo, ele agradece a Deus em seu coração todas as vezes que se lembra de alguém, daqueles irmãos de Filipos. Então você percebe, queridos, que muitas vezes na nossa vida, a lembrança vai trazer alegria a nós. Paulo, ele olha para aqueles irmãos e traz lembrança ao seu coração. Ele tem um coração grato e ele agradece a Deus todas as vezes que lembram deles aqui. E há lembranças, queridos, que alegram o nosso coração em tempos difíceis. Há lembranças que alegram o nosso coração, como há lembranças que podem entristecer o nosso coração. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: que tipo de pessoa você vai ser? Pessoas que, quando elas lembrarem de você, sabe aquele sentimento? Poxa, que saudade de fulano. Hoje nós temos a rede social, você olha uma foto, fulano já se foi, talvez nem está mais entre nós, mas as lembranças marcam o nosso coração. Né? Quantas pessoas não passam pela nossa vida e deixam marcas? Podem ser marcas de alegria, pela sua maneira de viver, como marcas de tristeza. Paulo se lembra dessa igreja com alegria no coração, com gratidão no coração. A pergunta é, quando as pessoas lembrarem de você daqui a alguns anos, que sentimento ela vai ter em seu coração? Que tipo de pessoa nós vamos ser assim? Que tipo de legado, que tipo de lembrança nós vamos deixar na vida das pessoas? Esses irmãos em Filipe aqui marcaram a vida do apóstolo Paulo. Por isso que todas as vezes que ele lembra desses irmãos, ele agradece no coração e ele louva ao Senhor. Ainda no versículo 4 ele vai dizer ainda: em todas as minhas orações em favor de vocês sempre oro com alegria. Então aquela lembrança trazia alegria à vida do apóstolo Paulo. Olha só que coisa maravilhosa. Então que poderia gerar alegria no coração de um homem que está preso, que nem sabe que ia sair vivo dali. Ele poderia sair dali somente com a sua cabeça carregada numa bandeja, porque era muito comum decapitarem alguém simplesmente por não seguirem as ordens do imperador. Mas Paulo, ele está alegre. Quem que pode gerar alegria no nosso coração em momentos difíceis da vida? O próprio Espírito Santo. Porque em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, diz que a alegria é fruto do Espírito. É o Espírito Santo que pode gerar no meu e no seu coração uma alegria a despeito da situação que nós vivemos. Então Paulo, ele está preso, ele tem boas lembranças dos irmãos lá, e em todas as suas orações em favor daqueles irmãos, ele ora com alegria. E eu já quero dizer para você que a alegria, queridos, em momentos difíceis da vida, somente o Senhor pode produzir em nosso coração. Que é um fruto do Espírito Santo de Deus. Momentos que você está vivendo difíceis da vida, e eu estou falando que a alegria aqui não é sorriso nos lábios. Não é você fazer mostrar para as pessoas que você anda com um sorrisão nos lábios. A alegria aqui é uma paz de espírito. É um sentimento de gratidão a Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode produzir alegria no nosso coração em momentos difíceis. Amém? Mas Paulo, ele vai comunicar para nós qual é o motivo da alegria. Não tem pecado nenhum você se alegrar com um momento de lazer. Não tem pecado nenhum você ter um entretenimento e se alegrar, desde que não seja pecaminoso isso, né?
Mas o motivo da alegria de Paulo está no versículo 5, ele vai nos comunicar aqui qual que é o motivo da alegria, que ele ora com alegria. Vai dizer aí no versículo 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até... Então a razão imediata do louvor de Paulo e gratidão aqui, queridos, é porque aquela igreja era cooperadora no Evangelho. O que trazia alegria ao coração daquele homem que estava preso e nem sabia se ia sair dali vivo, é ele lembrar da igreja de que maneira que eles adoram ao Senhor, de que maneira que aquela igreja era uma cooperadora no avanço do Evangelho. A igreja de Filipos aqui, ela cooperava para que o Evangelho avançasse. E eu queria olhar alguns textos com você, 2 textos mais especificamente aqui, para nós observarmos aqui em que momento essa igreja cooperou de maneira específica com o apóstolo Paulo. Vai aí, coloque uma marca e vá ao capítulo 4 dessa mesma carta, versículo 16. Olha só a ajuda que essa igreja dá ao apóstolo Paulo. Capítulo 4, versículo 16 diz assim: pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. É interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele passa por aqui, ele planta aquela igreja, né? Nós vamos ver em que circunstâncias isso acontece ao decorrer da carta. Mas Paulo, ele deixa aquela igreja e vai para Tessalônica. E ele vai para um outro local. Mas quando ele vai para lá, eles falam que essa igreja continuou sendo cooperadora do apóstolo Paulo, porque eles entendiam que era em prol do reino. E ele vai dizer aqui que não apenas uma vez, mas 2. De quando, Paulo? Quando eu tive necessidade. Uma igreja que está atenta à necessidade para o avanço do reino. É uma igreja que o apóstolo Paulo não precisou pedir para ela. Ela estava sensível. Em outras palavras, elas estavam de outra maneira pensando assim: o que é preciso para que o evangelho avance? Então nós estamos aí, nós vamos cooperar para o avanço do evangelho. Agora vá comigo em 2 Coríntios, ainda essa igreja, 2 Coríntios capítulo 8, coloque uma marca aí, do versículo 1 ao versículo 5, essa igreja ainda, ela vai aqui cooperar com o Evangelho no ministério do apóstolo Paulo. Olha só o que vai dizer aí, 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus que concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até o que não podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram como esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ele vai dizer no versículo 1 que as igrejas aqui de Macedônia, elas foram cooperadoras do ministério do apóstolo Paulo. As igrejas da Macedônia aqui que ele diz é a igreja de Filipos. E ele vai nos comunicar algo interessante sobre a condição daqueles irmãos. Ele vai dizer aqui que esses irmãos aqui, no meio da severa tribulação, com grande alegria e extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Os irmãos de Filipos, eles não eram aqueles tipos de irmãos que estavam sobrando dinheiro. Está sobrando aqui mesmo, então vamos investir no reino. Não. Eram irmãos que eram pobres, mas eram ricos em generosidade. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que você venda a sua casa, que você deixe de alimentar os seus filhos, nada disso. O que ele está dizendo é que esses irmãos viviam no limite, mas eles amavam o Senhor Jesus. Eles se programavam para que o evangelho avançasse. No versículo 3 ele vai dizer aqui, pois dou testemunha que eles deram tudo quanto podiam e até o que não podiam, por iniciativa própria.
Porque a pessoa que ela vai ser um doador no reino, não precisa alguém ficar ali falando para você. É uma iniciativa própria, é o próprio Deus que coloca no teu coração que você é um cooperador do Evangelho. E ainda no versículo 5, ele vai dizer a causa do porquê que as pessoas agem dessa maneira. No versículo 5 vai dizer assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós. Sabe de que maneira que a igreja vai ser cooperadora no Evangelho? Quando, de fato, ela primeiramente se entregar primeiramente a Deus. E a consequência disso é você ser cooperador aqui embaixo. Porque a nossa cooperação no Evangelho é fruto da nossa entrega a Deus, amém? É fruto de quando você entende que tudo que você tem, que você é, tudo, as suas faculdades, o seu tempo pertence ao Senhor. Automaticamente você vai ser um cooperador do reino. E Paulo entendeu isso muito bem. Bom, mas eles não tinham sobrando, mas eles insistiram que eles queriam ajudar. Sabe aquele papel que alguém chega para te oferecer alguma coisa e você constrangido fala assim, não precisa? E a pessoa fala assim, não, por favor, eu quero dar para você. Aí você fala assim, poxa, não precisa mesmo. Não, mas eu faço questão, recebe aqui. É a pessoa que tem prazer em dar. Isso aqui eram esses irmãos aqui. Porque ele fala que eles insistiram insistentemente. O apóstolo Paulo sabia que esses irmãos aqui eram pobres. Eles não tinham, mas por amor ao reino, eles eram prósperos em generosidade. E aí Paulo nos explica como isso acontece, Paulo. Primeiramente, eles se entregaram a Deus. É isso que acontece com uma igreja quando elas entendem que Deus é o centro da nossa vida. Não tem como, quando Cristo ele habita no centro da igreja, no centro do nosso coração, queridos, não tem como nós não sermos um cooperador no avanço do Evangelho. Não tem como. Por isso que nós devemos estar atentos aqui. Volte ao versículo 5, ele vai dizer ainda, dessa maneira que esses irmãos estavam cooperando. E o que nos chama a atenção no versículo 5, volte lá. Filipenses capítulo 1, ele vai dizer aqui a extensão desses irmãos aqui. Ele vai dizer que esses irmãos cooperaram no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então você vai ver que esses irmãos, eles cooperaram desde o primeiro dia. Desde que dia? Desde que Lídia abriu a sua casa. Desde que Lídia abriu a sua casa dizendo, se vocês me consideram, lá em Atos no capítulo 16, uma crente no Senhor, fiquem na minha casa. Sabe o que Lídia estava fazendo ali? Não era só para que eles dormissem. Ela estava abrindo as portas da sua casa para que o reino avançasse. Para que a igreja do Senhor Jesus Cristo fosse plantada. Ele fala, vocês cooperam com nós desde o primeiro dia até agora. Até agora quando? Até aquele momento que o apóstolo Paulo está preso. Então é interessante porque aqueles que amam o reino é aquelas pessoas que continuamente elas permanecem na cooperação do avanço do Evangelho. Porque quantas coisas, queridos, isso não é só para o avanço do Evangelho, para tudo. Nós somos PhDs em começar alguma coisa e não terminar. Nós tiramos pós-doutorado em muitas coisas, e principalmente nessas. Vamos começar? Vamos. Conta comigo, estou lá, quando, que hora? Aí começa, daqui a pouco, cadê o fulano? Esqueceu que tem um avanço do Evangelho. Mas Paulo chama atenção para falar que essa igreja, eu abro o coração, eu dou graças a Deus, porque desde quando Lídia abriu a sua casa, eu nem mais estou aí, vocês continuam cooperando no Evangelho. Isso é importante porque isso poderia trazer algo que nós vamos aprender mais para frente, que a presença de um líder que fazia com que o Evangelho avançasse. Não, é a presença de Deus no coração da igreja que faz com que o Evangelho avance, amém? Porque Paulo já não estava mais presente aqui, mas o Evangelho ainda estava avançando. Por quê? Porque esses irmãos entenderam aqui que eles eram cooperadores, não somente para iniciar a sua obra, mas continuamente. Que nós possamos ser uma igreja assim, amém? E aí nós vamos ao versículo 6, queridos. E esse versículo aqui é um dos mais conhecidos do Novo Testamento. Talvez é um dos versículos que você mais ama na Bíblia, que você usa para consolar o coração de uma pessoa que está em luta. E é interessante porque Paulo está vindo agradecendo a igreja, ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de você. A impressão que dá, se nós separarmos esse versículo aqui, é que o apóstolo Paulo estava agradecendo a igreja, e quando ele chegou no versículo 6, ele falou, peraí, eu lembrei de um negócio aqui, vou deixar os agradecimentos de lado,
E agora eu quero falar o versículo 6 para vocês, que ele vai dizer assim: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Ok, agora deixa eu voltar para os agradecimentos aqui. Não. Há um sentido claro que esse versículo foi colocado justamente aqui. O apóstolo Paulo não mudou de ideia, não é como se ele estivesse agradecendo a igreja por aquilo que Deus está fazendo e de repente ele fala, não, agora eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora deixa eu voltar para os agradecimentos. Não, há uma construção lógica aqui. A pergunta é, por que Paulo está convencido que Deus está obrando no coração da igreja? Sabe qual que é a resposta aqui? É pelo amor que ela tem pelo avanço do evangelho. O convencimento de Paulo é quando ele olha para a igreja e vê a igreja amando a obra. Aí ele fala assim, ele não tem dúvida, ele diz em outras palavras, eu estou convencido que Deus está obrando no coração de vocês. Porque o fato de nós amarmos o avanço do evangelho é fruto da obra de Deus no nosso coração. Não tem como você amar o avanço do evangelho, não tem como você priorizar o reino se Deus não estiver obrando no seu coração. Por isso que Paulo olha aquela igreja amando o avanço do evangelho, tirando da pobreza, priorizando o reino. Paulo olha, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês. Porque, querido, se você é um cooperador do evangelho, saiba de algo, Deus está obrando no seu coração, amém? O fato de a igreja se doar, o fato da igreja investir, o fato da igreja priorizar, é isso aí, é evidência que Deus está obrando no coração da igreja. E o convencimento de Paulo não é que, veio um espírito e soprou aqui nele. Não, ele viu evidências, viu frutos, viu a árvore sendo frutífera. Como nós sabemos que Deus está obrando no nosso coração? Entre tantas coisas, uma delas é o amor que nós temos pelo avanço do reino, queridos. E aí alguém poderia orar para você e falar assim, isso é fruto da obra de Deus no teu coração. É Deus que coloca esse desejo no teu coração de você amar a sua obra. Queridos, por isso que no versículo 3 ele diz, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Por quê? Porque Paulo entende aqui que quem está obrando no nosso coração para que nós venhamos priorizar o reino é o próprio Deus. Por isso que a oração de Paulo aqui de gratidão é, eu agradeço ao meu Deus. Não é aqui, eu agradeço aos bispos e diáconos, são meros instrumentos e servos. Ou senão Paulo poderia falar, eu agradeço a mim mesmo, né? Porque se não fosse eu, vocês não estariam avançando no evangelho. Não, eu agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Eu tenho alegria, porque vocês estão avançando. E digo mais, sabe por que vocês estão avançando? Porque Deus está obrando no seu coração. Louvado seja Deus por isso. E é interessante que essa obra ainda não terminou. Ele diz que essa obra vai se completar até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. É a igreja dele, ele que sustenta a igreja. Já faz mais de 2000 anos que Jesus foi assunto aos céus e a igreja está avançando. A igreja não para. Por quê? Porque essa obra vai ser completa na vida da igreja até o último dia, quando Jesus Cristo fechar as cortinas, quando Ele vier no seu trono de glória. Aí sim a obra será completa em nossas vidas. Louvado seja Deus por isso, amém? É claro que nós podemos usar esse texto para dizer que Deus começou uma obra em você. E Ele vai completá-la. Mas mais do que isso, Deus começou uma obra e Ele quer usar a sua vida para este plano. Por isso que a evidência de que que Deus está em mim, querido, é a resposta que nós estamos dando a isso. É o amor que nós temos pela obra de Deus. É a cooperação que nós temos aqui em pró do Evangelho de Deus. E aí o versículo 7 vai deixar claro isso. Versículo 7 e versículo 8 vai dizer assim. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. É como se Paulo chegasse aqui, então é justo que eu assim me sinta. De que maneira, Paulo, você se sente? Porque eu olho para vocês e vejo o amor que vocês têm pela obra. Não há outra resposta a eu não dar, de não ser assim, Deus está obrando na vida de vocês. Por isso que ele vai dizer, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. Não há outras palavras.
a não ser que Deus está obrando de fato no coração de vocês. Ele vai dizer: uma vez que eu tenho vocês em meu coração, pois querem correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Paulo aqui os amava porque eles participavam do Evangelho defendendo. E a palavra aqui é a mesma que nós já tratamos em Pedro, é apologia. De que maneira que a igreja ama e avança no Evangelho? Quando ela faz, entre tantas coisas, essas duas coisas aqui: defende e confirma. O que é defendendo? A ideia aqui é de apologia contra os ataques de fora. Nós vamos falar sobre isso ainda na carta, sobre essa igreja se manter ali unida para que os ataques de fora não aconteçam. Isso é defesa. Nós devemos se manter uma igreja, como nós cooperamos com o avanço do Evangelho, não permitindo que heresias tomem conta do nosso meio. Não permitindo que aquelas pessoas que estão no nosso meio sejam contaminadas por aquilo que não é das Escrituras Sagradas. Nós cooperamos no Evangelho, mantendo a sã doutrina de pé. E ainda ele diz aqui que nós ainda confirmando, e a ideia aqui é de edificar e fortificar a fé e a devoção de uns aos outros. Então, de que maneira que também nós cooperamos no Evangelho? Não permitindo que falsas doutrinas entrem no nosso meio, combatendo ela, defendendo o Evangelho e confirmando de que maneira? Edificando e fortificando a fé um dos outros. Então, ao mesmo tempo que nós dizemos não às falsas doutrinas que entram, aqui dentro nós devemos fortificar, edificar uns aos outros para o crescimento do Evangelho. Amém? E aqueles que estão dispostos aqui, aqueles que estão dispostos aqui a doarem a sua vida pelo Evangelho. Já no versículo 9, versículo 11, Paulo agora vai mudar aqui a sua oração. Paulo, no versículo 3, ele faz uma oração de ação de graças, agradecendo a Deus por aquilo que ele está fazendo na igreja. Agora, no versículo 9, versículo 11, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma oração diferente aqui, que é uma oração de petição. Ele vai dizer as seguintes palavras, versículo 9 ao 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, Paulo, ele primeiro faz uma oração de gratidão, dizendo que ele agradece a Deus, porque é Deus que está obrando no nosso coração. Mas quando ele chega aqui no versículo 9 ao 11, ele vai fazer uma oração de petição. Agora Deus vai colocar a vida da igreja diante do Senhor para pedir aqui que o amor aumente cada vez mais. Bom, nós já temos falado bastante de amor aqui. Queridos, o amor é a base da nossa relação como igreja. Não tem como sustentar se não for o amor. O amor, ele precisa estar enraizado no nosso meio. Mas o amor aqui não é qualquer amor. Não é o amor das redes sociais, somente os likes, os coraçõezinhos, né, que a gente muitas vezes coloca lá, mas na verdade não tem sentimento nenhum, é meio que automático. E muito menos os amores aqui, né, desses stalking shows, ou se não dessas, né, Big Brother, Fazenda, né, aqueles amores que as pessoas falam: oh, eu te amo, mas é só diante das câmeras. E aí acaba aquele momento dali e acaba o amor. O amor aqui pelo qual Paulo está pedindo é o amor segundo Deus. É o amor de 1 Coríntios, capítulo 13. Eu queria ler com você, eu sei que você o conhece, eu sei que você tem gravado na sua Bíblia. Eu queria olhar com você mais uma vez. No versículo 4 ao versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 13. Então ele vai pedir que o amor aumente cada vez mais. Então vamos lá, mais uma vez, entender. Jovens, eu queria que vocês anotassem esse versículo, porque vocês ouvem muito falar sobre amor neste mundo, que você entenda o que é o amor cristão. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7 diz assim. 1 Coríntios 13. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com as verdades. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Então, qual é o amor que ele quer que nós venhamos crescer? É no amor bíblico. Nós poderíamos olhar para 1 Coríntios capítulo 13, nós poderíamos olhar para João capítulo 15, sobre o mandamento que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Então, ele está orando para que esse amor bíblico ele cresça nas nossas vidas cada vez mais. Cada vez mais. Por quê? Porque ainda nós não amamos da maneira que nós devemos amar. Ainda não conseguimos. Uma porque somos pequenos, somos pecadores, somos falhos. E esse amor pelo qual a Bíblia nos pede é o amor ágape. Por isso que não há uma ideia no nosso coração como igreja que, olha, nós amamos até aqui. Daqui não dá mais, não. Nós devemos amar cada vez mais. Por isso que a oração do apóstolo Paulo, você vai perceber que essa igreja amava. Você vai perceber que essa igreja amava. Mas Paulo fala, tem que crescer um pouco mais. Esse amor tem que crescer um pouco mais. Então, todo conhecimento. Então, de que maneira nós vamos amar? Conhecendo primeiro a maneira que nós devemos amar. Eu não posso amar na base do eu acho que é assim. Isso para nada na vida do cristão. Eu vou fazer porque eu acho que é assim. Porque fulano faz, porque ciclano faz, porque eu aprendi assim, meus pais me ensinaram a ser assim. Ok, se os seus pais te ensinaram a ser assim, e é uma maneira bíblica, permaneça nela. Mas e se não é uma maneira bíblica de amar? Por isso que nós devemos, a oração de Paulo é que em todo conhecimento, ciência, intelecto, aprenda, Senhor, coloca na mente desse povo de que maneira que eles devem amar. E aí ele vai dizer ainda que é em toda percepção. E a ideia de percepção aqui que é muito interessante ao estudar esse texto. Porque, queridos, muitas vezes nós temos o conhecimento, nós temos o intelecto, nós sabemos, mas nós não percebemos que estamos fazendo. Sabe aquela ideia de que alguém fala para você, quando você já começa a viver no meio cristão, e aí alguém vê você fazendo alguma coisa, ele fala, olha, as escrituras estão dizendo isso, você até sabe, mas você ainda não está fazendo. Por quê? Porque ainda o seu coração não acreditou naquela verdade. Por isso que ele fala, olha, com todo conhecimento, porque eu não vou amar da maneira que eu acho que deve amar, mas com conhecimento bíblico. Mas é como se Paulo estivesse orando o Senhor, não só conhecimento. Coloca a percepção aí no coração desse povo aí. Coloque também a percepção de que, de fato, eles estão colocando esse conhecimento em prática. É como se ele pegasse o texto de 1 Coríntios e dissesse assim, olha, o amor é paciente, Senhor. Coloca paciência aí no coração desse povo. Ele fala, o amor aqui é bondoso, Senhor. Coloca a bondade no coração desse povo. O amor não inveja, Senhor. Tira toda a inveja do coração desse povo aí. O amor aqui não se vangloria, Senhor. Quebranta. É como se ele falasse, o amor não maltrata, Senhor. Coloca a bondade aí. O amor não se ira falsamente, não guarda rancor. Senhor Deus, misericórdia nesse coração aí. É como se ele orasse assim, o amor não se alegra com a injustiça, Senhor Deus. Um amor que é justo, segundo o teu coração. Tudo sofre, Senhor. Faça com que eles permaneçam, que eles suportem o sofrimento. Tudo crê, que eles continuem acreditando, tudo espera, Senhor Deus, longanimidade. Senhor, tudo suporta. Então, essa percepção é importante para nós. Quantas coisas, aqui nós vamos falar do amor. Nós não vamos dar uma ênfase aqui, porque você vai entender porque Paulo está orando por isso lá na frente. Então, Paulo já está preparando o terreno aqui. Um dos propósitos que Paulo quer tratar nessa carta aqui é o coração da igreja, de que maneira eles devem amar uns aos outros. É um dos propósitos. Por isso que Paulo vai fazendo uma construção, ele começa orando. Mas lá na frente você vai ver Paulo dando nomes. Lá na frente você vai ver Paulo falando assim, olha, agora vamos pegar esse conhecimento, eu estou orando, mas há uma responsabilidade humana. Vocês precisam agora atender esse chamado aqui. Então a oração de Paulo aqui é que nós venhamos a crescer aí no conhecimento e na percepção desse amor. Essa é a minha oração para a nossa igreja, amém? E aí ele vai dizer a causa no versículo 10, volte lá. Olha a causa que nós devemos crescer nesse amor aqui. Versículo 10. Filipenses 1. Versículo 10. Diz assim, a causa, para discernirem o que é melhor. Tem uma versão diferente? Para aprovar-vos. Então dá a ideia de experimentar, certo? A ideia aqui que nós devemos amar de maneira bíblica é que nós venhamos, na minha versão vai falar discernir,
mas eu acho que essa versão de vocês, ela traz um tom mais aplicativo, que é experimentar o que é melhor. É quando nós começamos aqui a amar como convém, é que nós não buscamos mais o nosso próprio interesse, mas aquilo que é melhor. Quando o amor está no nosso coração, nós não estamos buscando aquilo que é bom para mim somente. Não aquilo que é bom somente para o outro, mas aquilo que é melhor. O que é melhor, Senhor? Uma igreja que ama, ela não está se colocando no centro de todas as coisas. Uma igreja que ama, ela está buscando aquilo que é melhor. Por isso que a oração de Paulo é isso: Senhor, conhecimento e percepção para que eles cresçam nesse amor, a fim de que? De experimentarem, Senhor, experimentar aquilo que é melhor. Nós devemos ser uma igreja que vamos ter essas experiências, queridos, de experimentar não o que eu quero, não o que o fulano quer, porque quando o amor está no nosso meio, nós somos capazes de abrir mão do nosso eu, de abrir mão da minha concepção, de abrir mão de valores que eu carrego há muitos anos. Para quê? Para aquilo que é melhor. Por isso que nós devemos, queridos, amar. Por isso que a oração de Paulo é que esse amor na nossa vida cresça cada vez mais. Talvez nós estamos experimentando o aspecto desse amor, mas ele precisa aumentar, amém? A nossa igreja precisa crescer nesse amor. A nossa igreja precisa desenvolver esse amor. E aí ainda no versículo 11 ele vai dizer aqui: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de... Olha só, se o nosso procedimento for com esse amor, nós manifestaremos o fruto da justiça. O amor é fruto. Quando nós começamos a amar de fato, nós vamos ser aqui cheios do fruto da justiça. E ele nos comunica de onde vem esse fruto da justiça. Não é da nossa bondade. Não é porque eu amo, mas o fulano não consegue amar. Ele está a anos-luz longe de mim, não. Sabe de que maneira? Da onde vem esse fruto? Fruto que vem por meio de quem? Jesus Cristo. Aquele que nos capacita a viver de maneira plena. É aquele que nos capacita a experimentar este amor. É aquele que nos capacita a abrir mão do nosso eu, negar a nossa carne, se humilhar. É aquele que nos capacita a crer, a suportar, a esperar, a não se alegrar com a injustiça. Cheios do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo. E qual é o propósito de tudo isso? Para a glória e louvor de Deus. Amém? A igreja vive nesse aspecto. À medida que nós atendemos o chamado de Deus, queridos, à medida que você entende que você não é o centro da igreja, à medida que você entende que você é um cooperador do Evangelho, à medida que você entende que você precisa amar cada vez mais, não somente saber como amar, mas experimentar esse amor, você é essa pessoa que é cheio do fruto de justiça. Você anda segundo a vontade de Deus e mais do que isso. Qual é o propósito de tudo isso? Ele vai dizer para a glória e louvor de Deus, amém? Nós somos para a glória do Pai. E o que produz alegria no nosso coração, queridos, vai sempre glorificar a Deus. Nós queremos ser uma igreja de fato cooperadora, mas como eu vou fazer isso? Eu posso montar estratégias? Posso, mas se Deus não operar no seu coração de fato, se você não discernir de fato que Ele é o Senhor da sua vida, não adianta. Você pode até começar 1 mês, 2 meses, 3 semanas, 2 semanas, mas você não vai aguentar. Vai tornar um fardo para você. Você vai falar: o que eu estou fazendo aqui? Não é isso aqui, não é para mim. Por quê? Porque você precisa ser tocado por Deus. Mas aqueles que foram de fato transformados por Deus, aquele pelo qual o Senhor começou a obrar em seu coração, pode ser que ainda você não está num estágio igual gostaria de estar. Talvez você olhe para o seu coração hoje, nesta manhã, e fale: Senhor, de verdade eu sou falho. Eu só tenho buscado o Senhor por um benefício próprio. Eu só tenho buscado o Senhor porque eu quero que o meu casamento seja melhor. Eu só tenho buscado o Senhor, porque eu quero que as coisas financeiramente melhorem. Deus pode fazer isso? Pode, queridos. Mas Ele te fez para o louvor da glória dEle. Ele te fez independente da circunstância e Ele tem uma alegria a produzir no nosso coração. Amém? Que a nossa alegria seja a alegria do Senhor. Que a nossa alegria seja em ser cooperadores do reino de Deus. E eu queria terminar com algumas aplicações aqui. A primeira delas, queridos, é que na nossa vida ministerial é Cristo que deve aparecer e não nós. Na nossa vida ministerial, Cristo é o centro.
Alguém já disse um dia que aonde o sol brilha, as estrelas desaparecem. As estrelas estão agora no céu, mas quando o sol está no seu fulgor, você não tem evidências dela, elas estão lá. A mesma coisa deve ser na nossa vida ministerial. Basta que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. Cristo é o centro da igreja, Ele é o Senhor da igreja, amém? A segunda aplicação que eu trago para vocês aqui é uma pergunta, queridos. Será que nós temos nos alegrado em ver a obra de Deus expandir? Paulo tinha alegria no seu coração. Paulo não estava focado nele mesmo, Paulo estava preso. Paulo nem sabia se ia sobreviver. Mas Paulo ele olhava para aquela igreja e falou, eu tenho alegria, eu oro todas as vezes que me lembro de vocês. Por quê, Paulo? Porque eles estão mantendo, você está mandando cesta básica? Não, porque o evangelho está avançando. Você tem essa alegria no seu coração quando você ouve que uma vida se converteu? Você tem alegria no seu coração quando você sabe que há o sustento necessário para que a obra continue? Você tem alegria no seu coração em participar, mesmo que seja, vou usar uma palavra aqui, mas no reino não existe isso, tá? Bastidores. O que é bastidores? Às vezes as pessoas na igreja não sabem que isso existe, mas você é um cooperador do reino de Deus. Cooperador não é somente aqueles que sobem aqui, aqueles que estão na sala ao lado. Todos nós, queridos, somos chamados a ser cooperadores no reino de Deus. Nós temos tido alegria, nós temos tido essa alegria como o apóstolo Paulo. Se nós não temos tido, vamos pedir, Senhor, produz essa alegria em nosso coração. Nós queremos nos alegrar com o avanço da Tua obra, amém? Nós devemos, queridos, ser cooperadores no avanço do reino. E por quê? Porque isso demonstra que nós estamos tendo o nosso coração transformados por Deus. Qual é a evidência, queridos, que Deus está obrando no nosso coração? É o amor que você tem pela obra dele. Por isso que ele diz aqui que aquele que começou a boa obra em vós, eu tenho a plena convicção pelos frutos. E eu quero crer, queridos, eu quero crer que, como pastor, que Deus está obrando no seu coração. Eu quero crer, você não deve demonstrar isso para mim, você não tem que provar isso para mim, mas eu olhar para a igreja e dar graças a Deus aquilo que Ele está fazendo no meio da igreja. Esse é o meu desejo, que Deus produza fruto no seu coração. Queridos, é a obra que Ele começou e Ele vai completá-la, amém? Porque a obra pertence ao nosso Deus. E a minha oração aqui, queridos, na terceira aplicação, é que nós venhamos ser cheios do fruto de justiça. Frutos que vêm por meio de Jesus Cristo. Você pode se preparar teologicamente, você pode ir para o seminário, você pode se aprofundar, mas você só pode produzir esses frutos porque Jesus está em você. E se Jesus está em você, você vai produzir frutos. Porque sem Ele nada você pode fazer. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos que fomos enxertados nele. E se você for enxertado em Jesus, você vai frutificar, amém? E Deus vai continuar podando para que dê mais frutos. Mas aqueles que não frutificam, nós já sabemos, Deus vai arrancar pela raiz a árvore que não dá fruto. E o meu clamor aqui como igreja é que nós venhamos fazer tudo isso para a glória e o louvor de Deus, amém? Eu quero orar nesta manhã, eu quero orar com você de pé. Talvez você tenha a convicção plena de que Deus está obrando em seu coração. E a minha oração para você é que Deus continue fazendo a sua obra através da sua vida e na sua vida, amém? Talvez você esteja aqui e se questione, poxa Senhor, de verdade eu estou buscando o Senhor por uma conveniência. Eu estou buscando o Senhor porque eu quero algo para a minha vida particular, não tem nada a ver com o teu reino. Eu acho que hoje é um dia que você pode se arrepender nesta manhã. Pedir perdão a Deus. Falar, Senhor, faz diferente na minha vida. Eu creio que o Senhor pode transformar o meu coração. Eu não sou ninguém, Senhor. Mas eu creio que através da minha vida o teu reino pode se fazer conhecido. Querido, seja um cooperador do reino. Se você é um cristão, quero desafiar você a isso. Se você tem dúvidas de como fazer isso, eu convido você a nos procurar. Pastor, eu queria cooperar no reino, o que eu posso fazer? Nós vamos orar com você. Nós vamos ter prazer. Jovens, se vocês querem cooperar no reino, eu quero desafiar você a procurar o Patrick e a Carol para falar como que eu posso ser eficiente, como que eu posso, apesar das minhas limitações, como Deus pode me usar. Eu quero desafiar você a não se acomodar nesta manhã, amém? Nós queremos orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo.
Pai, nós queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Entendendo, Senhor, que Tu és o centro da igreja. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com nenhum líder de ministério. Não tem nada a ver com as pessoas que aqui estão e que aquelas que porventura ainda entrarão por esta porta. Tu és o Senhor sobre todas as coisas, Senhor. Tu és o sol que brilha, Senhor Deus. E se assim não tem sido em nossos ministérios, Senhor, nos perdoa. Que tão somente o Senhor seja visto em nós. Tu és, Senhor Deus, o Senhor. Tu és o digno de adoração, Senhor. Deus, pedimos também que o Senhor coloque uma alegria em nosso coração. Será que nós temos nos alegrado como igreja nos dias em que vivemos? Será que nós temos, Senhor Deus, de fato, sendo consumidos por essa alegria, ver com que o Teu nome se faça conhecido a despeito da situação em que vivemos? Não tem a ver com o meu eu, Senhor. Não tem a ver, Senhor, conosco. Tudo que precisamos nós já encontramos em Ti. E tudo que vir daqui para frente é graça e misericórdia do Senhor. Faça com que a Tua igreja se alegre genuinamente, Senhor, a ver uma vida ser transformada. Se alegre, Senhor Deus, se colocando em disposição a servir o outro. Se alegre, Senhor, sendo um discipulador. Se alegre, Senhor Deus, a ser um mantenedor da obra, Senhor. Tudo é para Ti, por meio de Ti. Que nós possamos ser uma igreja, Senhor Deus, unida neste propósito. Ó Deus, será que seremos também pessoas que deixaremos boas lembranças, Pai? Lembranças de pessoas que Te amaram acima de todas as coisas. Lembranças que venham a encorajar outros irmãos na fé. Lembranças que mostram, Senhor Deus, que já não somos nós que vivíamos, mas o Senhor que vivia em nós. Possamos ser igrejas, Senhor Deus, que deixam testemunho de vida para a próxima geração. Uma igreja que é marcada pelas Suas obras, Senhor. Ó Deus, se o Senhor está obrando no nosso coração, aonde está a marca dessas evidências em nós, Senhor? Evidências de que nós somos cooperadores do Teu reino. O apóstolo Paulo olhou para aqueles irmãos, Senhor, e não tinha nenhuma dúvida. Que eu, como líder aqui, pela graça e misericórdia, Senhor, eu venha perceber de maneira visível que o Senhor está obrando no coração da Tua igreja, obrando no meu coração, pelo fato de eles amarem o Teu reino, Senhor, pelo fato de eles dispor, Senhor Deus, a sua própria vida. Ó Deus, e a obra que o Senhor começa, o Senhor termina até o dia de Cristo Jesus. Por isso a igreja permanece. Por isso a igreja está aqui, Pai, depois de 2000 anos. Por isso a igreja, Senhor, permanecerá, Senhor, até o dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso nós estamos aqui crendo. Por isso nós estamos aqui perseverando. Por isso nós estamos aqui insistindo, Senhor, venha o Teu reino e faça a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Pai, a minha oração é assim como a do apóstolo Paulo. Que o Teu amor, Senhor, ele abunde em nossa vida cada vez mais. Em todo, Senhor Deus, conhecimento e percepção. Nós não queremos ser mero intelectuais, conhecedores das Escrituras, tão somente recitando, ó Deus amado, e tendo a ciência. Dá-nos a percepção, Senhor, a percepção de que esse conhecimento está sendo colocado em prática. Nós queremos ser uma igreja que manifesta o fruto da justiça. Fruto, Senhor, que vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo em nós. E acima de tudo, Senhor, que tudo que nós vamos fazer aqui, nesta igreja e através das nossas vidas, seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Nos capacita como igreja, Senhor. Desperta corações nesta manhã a não se calarem, a se colocarem na brecha, como uma vida disposta, Senhor Deus, a abençoar o reino, a ser um instrumento por graça e misericórdia. Esta é a minha oração nesta manhã, Pai. Ora a Ti e te peço, em nome de Jesus. Amém. E amém, queridos. Que o Senhor nos ajude